Criação dos céus, não é? Do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, hum, que somos nós, mas antes da criação desse terceiro céu, já existia a criação do primeiro e do segundo céu. Do primeiro céu, onde habita o próprio Deus Altíssimo, e no segundo céu, onde habitam os anjos, toda a criação celestial e o paraíso, onde se encontra o paraíso, no segundo céu, que é o paraíso de Deus. E a Bíblia diz logo, no início de Gênesis, é fácil você encontrar, fala sobre a criação de Deus. E também, logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo do Evangelho de João, João, dirigido pelo Espírito Santo, revela a criação, a participação da criação através do nosso Senhor Jesus. João fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus. Quando João fala o Verbo, é só mudar para o nome do Senhor Jesus, para que a leitura fique bem clara. No princípio era o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se fez carne, e o Senhor Jesus era Deus. Isso está escrito aqui no Evangelho de João, é fácil, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, fala sobre a criação de todas as coisas com a participação do nosso Senhor Jesus, não é? Fala assim, logo no primeiro capítulo de João e no versículo 1, fala assim: no princípio era o Verbo, era o Senhor Jesus. E o Verbo estava com Deus. O Senhor Jesus estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Senhor Jesus também é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele. Quer dizer, o Senhor Jesus, que é um Deus, teve participação com o nosso Deus Altíssimo e o Senhor Espírito Santo na criação de todas as coisas. No primeiro céu, no segundo céu e no terceiro céu, que é aqui na terra, que nós vamos falar da criação do terceiro céu, que está escrito ali no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis. E continua aqui a dizer assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do nosso Senhor Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, sem o Senhor Jesus, não seria possível a criação de todas as coisas, tanto no céu quanto aqui na terra. Porque ele é o primeiro de toda a criação. E através do nosso Senhor Jesus foi criado todas as coisas, tanto nos céus quanto aqui na terra. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, quando o Senhor Jesus veio aqui na terra. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, contra a luz que é o nosso Senhor Jesus. Quer dizer, se nós voltarmos ali em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, diz assim, para que você entenda toda a criação de Deus e a participação do nosso Senhor Jesus em toda a criação. No princípio criou Deus, Gênesis 1, versículo 1, os céus e a terra. O que fala aqui primeiro
é os céus, o primeiro céu e o segundo céu. O terceiro céu, que somos nós aqui, debaixo desse céu, que é o terceiro céu, foi criado por último. A terra, porém, estava sem forma e vazia, porque foi deixada para ser criada por último. Havia trevas sobre a face do abismo, quer dizer, aonde não existe a criação de Deus, não existe luz. As trevas significa a ausência do próprio Deus. É como no inferno. No inferno não existe luz. Isso significa a ausência do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é Deus onipresente, mas não se apresenta no inferno, porque lá só existe trevas e Deus não está onde há trevas. E o Espírito de Deus, que é o Senhor Espírito Santo, pairava ou andava por sobre as águas. Logo, no princípio da criação dos céus, antes de Deus criar, não é, a terra, existia as águas e as trevas. Mas Deus, não é, não diz como criou as águas. Mas se a gente pensar um pouco, chegaremos à conclusão que no segundo céu, no primeiro céu, já existiam as águas. Já tinham sido criadas por Deus. E estavam por baixo do segundo céu. Porque Deus os criou logo também no princípio, quando criou o primeiro e o segundo céu. Por isso que aqui, quando Deus fala da criação, Deus diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Por quê? Porque debaixo do segundo céu não existia luz, só existia trevas e água. Por isso que o Espírito Santo andava por sobre as águas. Porque era a única criação de Deus. Foi Deus que criou as águas, mas ele não fala como criou as águas. E ele continua a dizer assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, que é o dia e a noite. Essas trevas não são os demônios, porque no início da criação de Deus, Lúcifer ainda não tinha se rebelado contra Deus. Lúcifer só se rebelou contra Deus depois da criação do homem, depois de Adão ter tido os seus 100 anos de idade. Por isso que o diabo só derrubou Adão e Eva depois de eles lá estarem mais de 100 anos no jardim do Éden. Senão o diabo já os tinha destruído antes. Então, continua a dizer assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Quer dizer, logo no início, o que Deus criou aqui na terra foi a luz. Porque aonde há luz, há a presença de Deus, a criação de Deus. Não existe luz, não existe criação alguma. Existe simplesmente um vazio, um abismo. Por isso é que diz assim. Depois, Deus diz assim: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Quer dizer, o mundo inteiro, até ali ao segundo céu, era tudo água. E Deus fez a separação entre as águas. Por isso é que temos esse céu. Por isso que existe a água por baixo da terra e a água por cima da terra. Por isso é que quando houve o dilúvio, não é? Em 45 dias, encheu toda a terra e matou toda a humanidade. Destruiu todos os animais, todos os seres vivos que existiam sobre a face da terra. Porque se chovesse ainda, simplesmente se fosse só a chuva, não é? Não seria suficiente nem 10 anos para encher toda a terra.
mas se abriram as comportas do céu e as águas que estão por cima deste céu, não é? Porque o universo também é feito de água, foram abertas. E desceram torrentes e torrentes de água. Por isso é que encheu em 45 dias a terra e destruiu todo o fôlego de vida. Para que você entenda a criação. E Deus continua a dizer assim: fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas e as águas, debaixo do firmamento. Quando se fala firmamento, fala céu. Céu, assim você entende melhor. E as águas sobre o firmamento, quer dizer, as águas que existem acima do nosso céu. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Não é? Que é este céu que nós temos, o céu que é o universo, e depois tem o resto dos outros céus que já tinham sido criados. Fez Deus, pois, e chamou Deus ao firmamento céus. Disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo das águas num só lugar, e apareça a porção seca, que é a terra. Só depois, não é, da separação das águas é que apareceu a terra. Mas até aqui, Deus não explica como criou as águas. Deus explica como criou a luz pela sua palavra. Deus determinou: haja luz, e houve luz. Depois, Deus simplesmente fez a separação das águas, que era a única criação de Deus e que o Espírito Santo andava por sobre as águas. Mas ele não diz como criou as águas. E a porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Aqui, logo no início, a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, o abismo, não é? É algo sem vida. Não existe vida. É um vazio. E havia as trevas, que é uma escuridão. As trevas aqui é uma escuridão por falta da presença de Deus. Por isso, quando Deus criou a luz, trouxe vida. A criação de Deus começou com a luz, porque Deus é luz. E tudo que se manifesta é luz. Para que você entenda. Por isso é que João, não é, fala sobre a manifestação do Verbo, que é o nosso Senhor Jesus. Que é por causa do nosso Senhor Jesus que todas as coisas foram criadas. Isso fica bem claro que no céu só existe o Deus Altíssimo, o Senhor Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus. No céu não existe deusa, não existe feminino no céu e não existe masculino. Deus é Senhor. O Senhor Jesus foi chamado Filho do Homem, não filho de uma mulher. Não existe Maria no céu, nem outra deusa de outras religiões. Não existe deusa, só existe um Deus. O nosso Senhor Jesus, o Deus Espírito Santo e o Deus Altíssimo. Se o mundo explica sobre algum Deus, alguma deusa, isso provém do diabo, religiões satânicas, não é? Tudo que não professa o Senhor Jesus veio do maligno. São religiões criadas por Satanás para impedir que as pessoas encontrem o caminho. O Senhor Jesus disse o quê? Para os que conhecem a palavra de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus. Ninguém verá a Deus se não for através da fé no nosso Senhor Jesus. E os que morreram já estão condenados e estão no inferno, nunca, jamais, em hipótese alguma, verão a Deus, nem para serem julgados.
As pessoas que existiram aqui na Terra, morreram, estão no inferno, nunca verão a face do Deus Altíssimo. Nunca saberão quem Ele é, mas estarão diante do trono do nosso Senhor Jesus. Mas ao Deus Altíssimo, não verão. Ver o Deus Altíssimo é uma honra, é uma glória para aqueles que forem salvos. Mas os que forem condenados, nunca, jamais, em hipótese alguma, se verá a face do Deus Altíssimo. Deus não se revela para os condenados. Os que estão mortos para Deus, estão mortos para Deus eternamente. Eternamente. Estão no inferno, já estão julgados para serem lançados, transferidos para o lago de fogo e enxofre, junto com o diabo, com o anticristo, com a besta, com o falso profeta, com todo o inferno, que são todos os demônios que lá estão. Isso já está predestinado. Deus já bateu o martelo. Isso já está profetizado. Jamais as pessoas que morreram sem Deus verão a Deus. Jamais. Não viram a Deus nesta vida porque ignoraram a Deus, desprezaram a Deus, não quiseram saber de Deus, tampouco o verão depois da morte. Nem que sejam condenados, pior ainda, nunca, nunca verão a face do Deus Altíssimo. Porque ver a face desse Deus é uma honra, é uma glória. Até para os anjos que estão no segundo céu. Quando Deus desce no seu altar, no segundo céu, é uma honra, é uma glória para aqueles seres celestiais que lá estão. Porque é muito difícil Deus descer. E é de tempo em tempo. Deus está presente em todos os lugares onde há luz. Onde há luz, há criação. Mas Deus não se apresenta pessoalmente em qualquer lugar. E ainda que seja no segundo céu, aonde se faz a vontade de Deus, em pessoa, Deus se apresenta de tempo em tempo. E quando Ele se apresenta, é uma honra tão grande para os seres celestiais, que se dobram e glorificam o Deus Altíssimo, porque os veio visitar. Adão teve uma honra tão grande, mas tão grande, que nem os seres celestiais tiveram, que era a presença do Deus Altíssimo todas as manhãs. Além da presença, Deus andava com Adão. Deus falava com Adão. Deus instruía a Adão. Ensinou a Adão todas as coisas. E Adão passou por seus filhos, a sua descendência. Adão teve uma honra que nenhum ser humano teve. E com certeza não terá jamais nessa vida. Talvez, com certeza, nós teremos na salvação, no seu reino. Nesse dia nós teremos a esse acesso ao Deus Altíssimo. Mas andar como Deus andou com Adão, creio que não existirá mais. Só Adão teve essa honra de ter o Deus Altíssimo, a andar com Ele todos os dias, a falar com Ele face a face. Foi o único aqui na terra. E creio que será até o fim dos tempos. Não haverá nenhum ser humano que Deus virá todos os dias pela manhã, fale face a face e ande com Ele a tarde inteira, o dia todo. Todas as manhãs, Deus andava com Adão. Pense nisso. Raciocine sobre isso, sobre essa palavra. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.